E no episódio de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre fé e ciência, como que as duas juntas vão ajudar você a reconstruir, ou seja, a fé e a ciência agindo juntas na reconstrução do seu casamento. Então eu trouxe algumas informações bem legais, algumas situações que vão trazer muita clareza para vocês, sair da sabotagem muitas vezes também, que a gente precisa estar ligado no que nós queremos, precisamos e temos que fazer se nós queremos trabalhar um resultado maior. O Everton, aqui ó, você perguntou cadê o café? Tá aqui o Everton, quem tá pensando o que, rapaz? Hoje eu não esqueci não, hoje eu tô uma pilha, vai ser difícil dormir hoje, hein? Olha aí que maravilha! Ah, que beleza. Vamos deixar aqui, porque eu preciso comandar a parada para poder dar certo, hein? Sim ou não? Pessoal, vamos que vamos, porque hoje vai ter muito assunto bem legal, bem legal. Espero que vocês curtam, porque o bicho vai pegar. Hoje o bicho vai pegar aqui na nossa live. É ou não é? Muito bem, galera. Pô, que maravilha aí, o pessoal chegando. Quinta-feira. Olha lá, o Everton tá ansioso pelo evento. Cara, o negócio vai ser doido, hein? Vai ser doido. Isso é café mesmo? Putz, cara, eu acho que é, hein? Viu, Nívia? Acho que é. Dá pra ver aí? Não. Não dá pra ver, né? Se eu virar muito, vai virar no computador, vai dar ruim, ó. Ei! É café. Muito bom. A galera chegando aí, apavorando. Pessoal, então vamos lá. Primeiro de tudo por que eu quis trazer esse tema? Porque esse é um tema que eu recebo muitas informações, eu recebo muitas pessoas batendo nessa situação e muitas vezes jogando a possibilidade de reconstruir os seus casamentos pelo ralo. As pessoas jogam as possibilidades, as oportunidades de reconstruir o casamento, a sua família pelo ralo, por causa da forma com que elas abordam esse assunto. Veja, é uma percepção, eu não estou aqui para falar, para convencer ninguém de nada, eu vou colocar a minha visão, o que eu acredito e como eu vejo os resultados, beleza? Como eu vejo os resultados. Porque a grande questão é o seguinte, muitas pessoas falam assim, ó, não adianta, a única coisa que pode reconstruir o casamento é Jesus, é Deus. Eu concordo que Deus, Jesus, vai fazer a parte dele, mas é aqui que eu entro na situação de um certo confronto, entende? É igual a situação de confronto nessa parte. Por quê? Porque, veja, pessoal, aquilo que a gente fala, Deus vai agir na nossa vida desde que, primeiro, eu permita, segundo, eu esteja conectado, tenha intimidade com Deus. Então, primeiro eu estou falando da parte de conexão espiritual. Luciano, não acredito. Beleza, tranquilo. Você vai falar de universo, vai falar de energia, mas eu falo de Deus porque é o que eu acredito, sigo e não tenho a menor dúvida disso. Então, entenda, a gente precisa ter uma conexão, entende? Precisa ter uma intimidade. Por quê? Porque, além de tudo, eu sempre brinco, né? Deus é um gentleman. Deus não vai entrar na sua vida a não ser que você permita isso. Se você não permitir, ele não vai entrar. Por quê? Ele deu um poder absoluto para a gente, que é o livre-arbítrio. Então, primeiro de tudo, você tem que ter a conexão, permitir ele. Porque muitas pessoas falam, poxa, Deus vai resolver, Deus vai resolver, Deus vai resolver. Cara, Deus não vai resolver para você o que é sua parte, o que é seu. Ele não vai resolver para você. Eu vou passar algumas coisas para vocês aqui para provar, dentro da própria palavra, alguns versículos que vai mostrar isso para vocês. Deus nos deu a capacidade de evolução, de conhecimento, de sabedoria. O impossível ele vai fazer. Entende? O resto somos nós. Se você inverter a ordem, já era, amigo. E eu sei que isso às vezes disruptivo e conflita e dá uma angústia, etc e tal, mas entenda,
A fé, ela é muito importante. Se você não tiver fé, o que é a fé? Não é a fé em Deus só. A fé em Deus é a tua fé espiritual. Mas quando a gente fala de fé, a fé é uma coisa mais profunda. A fé é acreditar naquilo que você não pode ver. É acreditar que aquilo que hoje você acha que é impossível vai se tornar possível. E esse é o primeiro ponto. Não estou falando só da fé espiritual religiosa. A grande questão é o quê? Se você não tiver fé, por exemplo, em você, se você não tiver fé que o seu relacionamento vai voltar, aquilo que eu sempre digo, a qualidade das suas ações, a forma com que você vai trabalhar o seu desenvolvimento vai ser medíocre. Só que aí a pessoa fala assim, não, quem restaura é Deus. Quem vai restaurar é Deus. Se acabou é porque Deus não quis. O cara fez tudo errado, pegou no pé, era controlador, entende? Não sabia se posicionar, se vitimizava, se inferiorizava, sufocava, enchia o saco ou não fazia nada, simplesmente era, né, um acomodado e etc e tal. Aí depois falou o quê? Não, que se terminou é porque Deus não quis. Opa! Terceirizou responsabilidade, hein? Cadê a terceirização aí? Já está terceirizando. Primeiro porque Deus ama o matrimônio, odeia o divórcio. Então, né, pensando no casamento, já começa a estar torto isso aí. Já começa a estar torto isso aí. Então a pessoa não se desenvolve, não melhora, não evolui, pega no pé, não sabe o que está fazendo, não deixa a chama acesa e depois terceiriza e responsabiliza. Não, foi Deus que não quis. Foi Deus que tirou. Caraca, meu. Para com isso. Ah, Luciano, não concordo. Beleza, não tô aqui para convencer ninguém. Tô falando do meu coração, cara. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Cadê? Deixa eu apontar aqui, ó. Dá para vocês verem aqui, ó. O pessoal do Instagram não consegue ver. Mas aqui, ó. Pô, tem uma Bíblia aqui. Eu tenho um aplicativo. Eu leio, eu oro. Eu oro por vocês todos os dias. Todos os dias antes de entrar numa live eu peço orientação e sabedoria. Cara, para mim, sem a conexão lá em cima, nada existe. Só que eu entendo que o livre-arbítrio nos foi dado para que nós utilizemos o poder da forma com aquilo que a gente entende dos nossos julgamentos. Daquilo que a gente entende de conhecimento. Se você não se desenvolve nessa parada, já era, amigo. Entende? Já era. Então, cara, por exemplo, ó, eu trouxe alguns itens aqui que eu acho bem interessante da Bíblia que eu trouxe. Anota aí. Um que eu peguei chama, é do Tiago, né? Tiago 2, Tiago 2, né? O de 14 a 24. Então tem toda uma parte de história. Eu vou ler para vocês. Porque você tem que ter conexão. Você tem que ter conexão. Até porque quando você confia em Deus, cara, as portas se abrem, o seu coração se enche de esperança. Você acredita no impossível. Só que você acreditar no impossível faz você ter atitudes, ações concretas neste plano. Então, olha só o que Tiago 2, de 14 a 24 fala lá. Olha só o que ele fala. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem ação? Por acaso, somente a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas ou de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimenta-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Olha que interessante, vai conectar tudo com a parte da reconstrução do casamento também. Por quê? Vocês vão entender. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de ações, está morta. Caraca! Meu, anota isso. Tiago 2, 14 a 24. Olha o que ele fala. Assim, não sou eu que estou falando. Para quem acredita, então vamos aprender isso aqui. Assim também a fé por si só, se não acompanhada de ações, está morta. Uau! Se você entendeu esse negócio, escreve uau para mim aí, vai. Fala assim, ó, uau! Vamos parar de terceirizar nossa responsabilidade. A fé e a ação têm que estar juntas. Uau! Cara, quando eu comecei a olhar isso e eu li isso uma vez, eu falei, meu!
Que espetáculo! E aí eu começo a falar o seguinte, beleza, Deus pode estar me mostrando alguma coisa, mas a pergunta que eu sempre falo, por quê? Quando você começa a perguntar para Deus assim, mas por que eu estou passando por isso? Por que tem que ser tão difícil? Por que ele me deixou? Por quê? Por quê? Por quê? Isso te coloca num estado de vítima. E você não escuta o que Deus quer te dizer. Então, se você quer unir tudo, vamos unir. Muda a pergunta. Chega para você e pergunta assim, Deus, para que eu estou passando por isso? O que eu tenho que aprender que eu ainda não entendi? Porque quando você coloca por quê, vitimismo, por quê, por quê, por quê, pergunta de baixa qualidade, destrói a sua vida e as suas chances. Gente, para mim, eu não sei vocês, mas para mim é tão claro isso. É tão claro isso que chega a chocar. Então, assim, eu tenho até nervoso de dizer que eu estou orando e pedindo se eu não estou fazendo a minha parte. Eu não tenho coragem de pedir, eu não tenho coragem de pedir sabedoria e acesso, entende? Se eu não estou fazendo minimamente a minha parte. Faz sentido, pessoal? Então, o que acontece? Ele quer mais é que você culpe, né? O outro lado lá, o encardido, não é? Ele quer mais é que você, às vezes, tenha esse tipo de problema e você culpe e se afaste. Sim ou não? Tem mais. Eu guardei mais coisa para vocês aqui. E esse versículo de 14 a 24 continua falando. Então ele fala mais algumas coisas. Olha só. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Cara, olha essa. Eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. O que são as obras? As minhas ações. Ou seja, quando eu acredito que já é meu, eu vou agir, construir, resolver, praticar, implementar, fazer, investir, sem nem saber se vai dar certo. Sabe por quê? Porque a minha ação prova a minha fé. Porque eu já ajo sem saber. Eu ajo nas escuras, entre aspas, mas o meu coração tem uma certeza. Caramba, meu. Caramba. Então, sim, isso aqui é muito forte, meu. Para mim, isso aqui muda tudo, muda todo o jogo que nós estamos tendo. Entende? Então, assim, eu acredito, não sou pastor, nada disso, tá? Pelo amor de Deus, não confunda as bolas. Só que eu me coloco, esse tipo de coisa me coloca numa situação de alerta, de sair do vitimismo, porque o que Deus quer? Deus quer que a gente seja protagonista. Deus quer que nós passamos pelas provas para merecer o que ele já preparou. Então ele não vai te dar nada se você não estiver preparado para receber. Você já deve ter ouvido eu falar isso aqui. Escutado eu falar uma coisa assim, ó. Fala, nossa, tem muita gente que fala assim, se está demorando é porque o que Deus está preparando para você é incrível. Agora a pergunta é, ele não está preparando algo incrível para você? Já está preparado, meu. Já está preparado. Qual que é o problema? Ele não pode te entregar ainda, porque você não está preparado. E as dificuldades, que não é Deus que coloca, ele usa a imperfeição do mundo. A partir do momento que isso aqui deixou de ser o paraíso, isso aqui é imperfeito, o mundo é imperfeito. Só que ele usa a imperfeição do mundo, o livre-arbítrio das pessoas que muitas vezes impacta na nossa vida, ele usa tudo isso para tirar disso uma lição e te colocar no processo. Só que você às vezes ignora e fala o quê? Deus não quer. Calma. Entende, galera? Então, respira fundo aí, se conecta e vamos que tem mais. E ele vai falando mais aqui, ó. Você acredita que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e temem. Então, só acreditar não basta. Que louco isso. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado pelas obras quando ofereceu até seu filho Isaque sobre o altar? A ação dele provou a fé, e não o inverso.
Não o inverso. Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Quanto mais você age, quanto mais você expõe, quanto mais você pratica, maior é a sua fé. Caramba, bicho. É muito legal pensar isso. Por que eu estou falando? Porque quando eu falo do método, falo da jornada, falo dos conteúdos, que eu falo das atitudes, você tem que ser responsável pela sua parte. Ponto final. O resto, confia e deixa que as pedras vão aparecendo, vão saindo e assim por diante. Então tem outras passagens, eu não vou nem terminar de ler isso aqui, mas tem outras passagens, tem outras situações que mostram pra gente. Então assim, ó, quem é que tem fé? Fé é aquela pessoa que começa a agir mesmo sem saber, como eu disse para você. Como tem aquela fábula lá dos dois fazendeiros. Os dois fazendeiros pediam chuva. Um foi preparar o terreno, mesmo depois de muita seca, ele foi preparar o terreno. O outro ficou esperando a chuva vir para mexer no terreno. Quem acreditou verdadeiramente teve fé. Quem colheu verdadeiramente? A pessoa que teve ação antes da resposta. Fala de novo, vai. Uau! E eu te pergunto, você está tendo ação antes de ter a resposta? Você já está agindo com fé, com força, já está investindo em você, já está trabalhando em você, já está desenvolvendo, já está acreditando antes mesmo de você ter a resposta? Sim ou não? Que ficha está virando aí para você? Que ficha está virando? Entende? Qual que é a sacada? Quando agimos como se já fosse, ativamos todas as forças e leis universais a nos preparar para receber. Putz, anota isso, cara. Que louco isso. Olha só. Quando agimos com fé, ou seja, quando nós agimos como se aquilo que eu quisesse já fosse meu, nós ativamos as forças universais, as leis universais e nos preparamos para receber. Só que se eu não fizer isso, não tenho o que receber. Não tenho o que receber. Entende, galera? Então entenda uma coisa, quando você tira da sua vida a ação e apenas terceiriza a responsabilidade, você cria a crença de que nada está no seu controle. Você, quando faz isso, seja com Deus, seja com o governo, seja com o marido, com a esposa, seja com seus pais, porque todo mundo é responsável. Quando você terceiriza, você cria uma crença que você é totalmente incapaz de mudar a sua própria realidade. Se você cria essa crença que você é incapaz, você está afrontando a lei do livre-arbítrio. Faz sentido, pessoal? Sim ou não? Então entenda, pessoal. O que eu mais vejo aqui, acredito, e mais vivo, eu particularmente, Luciano agora, estamos batendo um papo aqui, estou passando o meu sentimento. Mas é algo que tem desbloqueado demais a minha vida, a vida das pessoas com quem eu tenho trabalhado. É que o livre-arbítrio me deu a vantagem de utilizar o poder divino na minha vida da forma com que eu achar melhor. E que quando estou alinhado com a missão e o propósito que Deus, que o nosso Pai preparou para a gente, e permito que Ele entre na minha vida, porque como eu disse, Ele é um gentleman, permito com que Ele cuide de você, de mim, Ele vai cuidar do caminho, vai abrir portas, vai fechar portas. Entende? Tudo dentro do campo onde você pode mover, mas a sua responsabilidade de atravessar é sua. Ele pode abrir porta, mas ele não te coloca para dentro. Ele pode, como Moisés, abrir o mar, mas ele não vai marchar pelas pessoas. Abriu, e se as pessoas não andassem lá, iam ficar lá do outro lado. E senão ele poderia ter tido um poder de falar o quê? Pega as pessoas, teletransporta todo mundo para o outro lado e pronto. Para que vai abrir o mar? Porque minimamente as pessoas têm que querer ser salvas. Caramba, mano. Outro ponto é aquela passagem de João
11, de 38 a 45. Qual que é aquela passagem? Quando Jesus ressuscita Lázaro. Vocês lembram disso? Tem uma parte ali que eu acho muito legal, que mostra a atitude, que Deus não faz a nossa parte. Ele deixa escrito isso. E tem aquela parte lá. Então os judeus disseram, vejam como ele amava, tal, tal, tal. Eu escrevi aqui, né, para a gente poder trabalhar. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse, só que ele queria ver a glória. Aí o que acontece? Jesus vai ressuscitar Lázaro. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Estou lendo para vocês aqui, depois vocês olham lá. João 11, de 38 a 45, tá? Para ler a história toda. Era uma gruta com uma pedra colocada enorme na sua entrada. O que Jesus falou? Tirem a pedra, disse ele. Ora, se ele tem todo o poder, inclusive dizendo que a fé pode mover uma montanha e se jogar no mar, por que ele não moveu a pedra com o pensamento? Porque essa é uma famosa história. A parte de vocês, vocês fazem, eu não vou fazer. Sim ou não? A parte de mover a pedra não foi Jesus, porque isso era o papel dos homens. Minimamente tem que ter todas essas questões. Então, galera, eu não vou ficar citando mais, mas é só para provar aqui, eu trouxe essas situações, não é para falar sobre a Bíblia, é para mostrar que a fé e a ação, elas têm que vir juntas. Se você não está fazendo a sua parte e está só jogando na mão de Deus, Deus sabe o que é melhor para mim, etc e tal, eu falo, caramba, sacanagem, meu. Sacanagem isso. Sim ou não, pessoal? Ah, Luciano, não concordo. Tá tudo bem, de verdade. Eu só estou trazendo as passagens porque foi aonde eu baseei, onde virou a minha chave. Eu falei, rapaz, isso é muito doido. Isso é muito doido. Mas agora vamos começar a entender um pouco. Por que a gente fala? Lembra que eu falei? Fé, ciência e reconstrução do casamento. Então agora vamos começar a conectar com a outra parte da reconstrução. Que é o quê? Beleza, nós falamos da fé. É importante a fé? Muito. É importante você celebrar aquilo que nem é seu ainda? Demais. Por que você não celebra hoje a reconstrução do seu casamento? Eu te pergunto, por que você já não celebra hoje a reconstrução do seu casamento daqui a algum tempo? Seja lá qual data for. Por que você não celebra hoje? Por que você não celebra hoje? Porque você não acredita. Se você tivesse 100% de certeza, você já estaria vibrando e celebrando. Só que isso é um exercício, eu sei que não é fácil. Quando a gente acredita, quer ver? Eu sempre dou esse exemplo. Imagina que você vai na concessionária comprar o carro dos seus sonhos. Todo customizado, lindão, maravilha, show de bola. Show de bola. Aí você vai lá e fala assim, ó, vou pagar à vista. Pá! O cara fala assim, nossa, seu carro vai ficar incrível, vendedor. Vai ficar incrível, vendedor. O vendedor falou, teu carro vai ficar incrível, tal. Aí você fala assim, pô, beleza. Ele fala assim, ó, só tem um problema. Tem um problema, amigo. Qual que é o problema? Eu falo, né? Tô comprando meu carro dos sonhos. Como você customizou tudo, vai levar um tempo para o carro ficar pronto, nós vamos ter que mandar fazer na fábrica, por exemplo. Não é? Aí o que acontece? Aí a pessoa fala assim, não, tudo bem. Quanto tempo? Aí, no caso, ele vai dar um prazo lá, 40 dias, 60 dias, 2 meses, beleza. Aí, beleza. Aí você vai lá, você sai da concessionária. Aí eu te pergunto, você acabou de gastar, sei lá, 300 mil reais no carro dos seus sonhos, deixou à vista, conseguiu uma negociação a pechincha, ainda saiu de Uber, porque o carro não estava lá. Mas a pergunta é, você sai feliz ou triste? Feliz, óbvio. Por quê? Porque independente de você não estar com o carro, você está eufórico. Porque você tem tanta certeza, você começa a mentalizar o lugar que você vai, o que você vai fazer, quem você vai mostrar, as pessoas que você vai trazer, a viagem que você vai fazer, como você curte, vai colocar o som, vai ficar dormindo dentro do carro. Você mentaliza tudo isso. Então você celebra hoje uma coisa que você ainda não tem.
Então, galera, o que eu estou querendo dizer? Começa a fazer um exercício de celebrar, mesmo sem ver. Porque isso vai começar a estimular o seu sistema emocional. E aí entra outra parte, que é o quê? A ciência. A ciência. Galera, olha só que louco. Por quê? A ciência está por detrás de quem? Do conhecimento, sim ou não? O conhecimento também é embasado pela palavra, os provérbios, vantagens da sabedoria. O Salomão falava um monte de coisa. Então, ó, não abandones a sabedoria, ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Se na sabedoria caminhares, teus passos não serão dificultosos. Se correr, não tropeçarás. E aí fala, quem é que está buscando sabedoria? Lembre-se, não é informação, é sabedoria. Informação é obesidade mental, acúmulo é um bando de dados, como a gente fala, pegando um monte de informação desconexa na internet, isso é informação. Agora, sabedoria é você saber colocar em prática, é você saber transformar isso e gerar resultados. Por isso que ela te protege, porque ela gera resultados. E o do Salomão ainda, que fala um monte de coisa legal pra caramba também. Olha lá, o coração do inteligente procura a ciência. Cara, Salomão, entende? Provérbios de Salomão. 15:14, olha lá. O coração do inteligente procura sabedoria. A boca dos tolos sacia-se de loucuras. Vixe! Tá caindo ficha, pessoal? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Presta atenção aqui, galera. A galera vai dando uma dispersada e depois, né? Então, entenda. Onde entra a ciência? Onde entra a ciência para você aqui agora? Lembra? Vamos pegar os dois lados. Já falamos da fé. Agora vamos falar da ciência. Como é que elas se conectam? Primeiro, a própria palavra fala da ciência e da sabedoria. A ciência vem de conhecimento, sabedoria, estudo. Beleza? Então, mas vamos entender primeiro. O que é a ciência? Por que eu falo que o trabalho de reconstrução é científico, não é achismo? Olha só, primeiro vamos ler. O que é ciência? Ciência é um corpo de conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos e formulados métodos e racionalmente falando. Ciência nada mais é do que o conhecimento que explica os fenômenos obedecendo às leis que foram verificadas por métodos experimentais. Ou seja, a ciência nada mais é do que observação, identificação, pesquisa de algo que pode ser observado, tratado e colocado dentro de um método que pode comprovar o resultado virado ali na frente. Então, o que acontece com todo esse processo? Por que tem que ter método? Porque se você não tem método, você não tem como validar se alguma coisa funciona. Aquilo vira aleatório. E onde entra a ciência na reconstrução do casamento? Exatamente onde eu falei agora. Observação, identificação, pesquisa e explicação. Quem é que estudou e colocou tudo isso junto? E onde que isso está dentro do método que eu trabalho, dentro de todo o conhecimento que eu passo para vocês aqui nas lives? Neurociência, programação neurolinguística, física quântica. As leis universais, quando a gente fala de lei da atração, lei da gestação, lei da causa e efeito, lei da polaridade, eu acho interessantíssimo, porque as leis universais conectam a sabedoria, a ciência com a fé. Quando você fala de lei da atração, você está falando de física quântica, que a realidade é criada pelo observador, a grosso modo. Por outro lado, se você tem a lei da atração, quer dizer que você mentaliza, visualiza e acredita naquilo que ainda não é seu, como se já sendo seu. Qual é o nome disso? Fé. Eu não é? Então, quando você tem fé, você muda o estado emocional, porque você acredita que é seu, você muda a sua frequência, cria um campo de energia, que é a lei da atração e a física quântica explicam cientificamente, você vira um radar para atrair aquilo que você quer. Fé e ciência andando juntas. Para de terceirizar. Faz a sua parte. Entenda que você não vai mudar o seu casamento. Você vai mudar a sua vida inteira. Pessoal, qual chave virou para você aqui?
Se você tivesse que explicar alguma coisa que aconteceu, o que aconteceu aqui agora? O que aconteceu nessa live agora, para você? Fala aí, meu, fala, uau, vixe, qualquer coisa. Deixa eu falar. O que aconteceu, cara? Porque quando eu consegui entender, e eu também fui estudar, falei para vocês, há pouquíssimo tempo eu estava dentro de um evento de 50 horas, 12 horas por dia para estudar isso. E eu fico apaixonado cada vez mais. Cara, muda tudo, peraí, ó. Atitude, bate no peito aí. Bate forte, ó. Eu vou fazer essa parada acontecer, que palhaçada é essa? Eu tenho fé, por quê? Eu confio. Eu não sei muitas vezes por que eu estou passando por isso, mas eu confio. Eu sei aonde eu vou chegar. Só que a minha parte eu vou fazer. Oração que você pode fazer. Senhor, tira de mim e me afaste de tudo aquilo que esteja desviando os meus caminhos, os meus passos, na direção do propósito e missão que o Senhor preparou para mim. Essa é uma parte da minha oração, só para vocês saberem. Entende? Por que isso? Porque essa parte invisível, de fato, nós precisamos também de orientação. Aqueles insights, às vezes, que a gente tem, aquela percepção, aquela intuição, a gente sabe, cara. Isso você não tem como saber, mas você pode ter também a ação em aumentar a fé e a conexão. Lembre-se, o que você tem com o seu Deus? É intimidade ou é oração? Deus quer intimidade. Isso tem que praticar. Sabe o que a pessoa fala para mim às vezes? Luciano, faz tanto tempo que eu não faço uma oração. Luciano, faz tanto tempo que eu nem sei. Eu não sei nem como fazer oração. Sabe o que eu falo para ele? Para a pessoa? Fala assim, ó, fala isso para Deus. Começa assim a oração. Fala, Deus, deixa eu falar uma coisa para você. Eu perdi o hábito de orar. Não sei como é que eu começo. Então eu tô aqui, vou falar umas abobrinhas aqui, tá? Mas eu quero pelo menos começar a falar com você. Pronto! Sim ou não? Isso é incrível, galera. Isso é incrível. Isso é o que eu acredito. Tá certo? E eu espero, do fundo do meu coração, que dentro das suas crenças espirituais e dentro das suas crenças emocionais, o que nós estamos falando aqui hoje tenha desbloqueado alguma coisa dentro de você de falar, no final das contas, a minha vida é responsabilidade minha. Escreve aí. A minha vida é responsabilidade minha. Escreve para você. Assuma isso publicamente. Você vai transformar a sua vida como nunca antes. Mas não adianta. Se você não estudar, se você não se transformar, se você não tiver acesso, você não vai prosperar. Em qualquer área da vida. Não é assim que funciona. Então, se permita se reconectar com aquilo que é superior para você. Entenda que nós fomos criados por algo maior e ele colocou uma semente dentro da gente que é uma busca por algo superior, algo que parece que está faltando na gente. Pode ver, você pode não ser cristão, você pode ser espírita, budista, cristão, católico, tal, etc. Não importa. Agora a pergunta é, por que as pessoas, mesmo não tendo nivelamento de crença religiosa, espiritual, não me identifico com essa. Eu sou mais pro espírita. O budismo, e tal. O Alcorão. A minha pergunta está na seguinte questão. Por que 99,9% do ser humano que anda nesse planeta procura se conectar com algo maior que ele? Que necessidade é essa? O que acontece que isso não acaba nunca? Então não importa, eu não estou falando da religião, eu estou falando desse buraco emocional. Esse buraco, por que todo mundo busca? Mesmo que não seja, mas não concordo, tal, mas por que busca? Olha que louco isso.
Não, eu acredito em Deus. Eu falo, cara, beleza, só que só acreditar em Deus, como tem a passagem, o demônio também acredita em Deus, não é suficiente para você ser salvo. Entende? Em questão de conduta, de ação, vamos para cima. Sim ou não, galera? Que espetáculo. Hoje é a nossa última live dessa semana. Semana que vem a gente começa o nosso evento. E eu quis terminar essa semana com essa live, porque eu quis devolver para você a ação da sua vida, se você quiser pegar. Eu quero devolver para você a ação, a responsabilidade pela sua vida e te ajudar a nunca abrir mão da sua fé. Tenha intimidade com o seu Deus. Não tenha medo. Ele está louco para escutar você. Ele está louco para escutar você. Então, galera, vamos para cima. Se conecta. Se permita. Uma vez, um amigo meu falou um negócio para mim e ele falou assim, né? Cara, eu não sigo as orientações. Para mim, basta ser uma pessoa boa. Eu não acho que Jesus é o caminho da salvação. Né? Seguir a palavra. Sem críticas, sem julgamentos. É uma verdade para ele, tá tudo bem. A gente tem que ter também humildade e saber estar aberto para isso. Sim ou não? Eu falei, caramba, é verdade. E ele falou assim, cara, você acha justo isso? E aquelas pessoas que nasceram no planeta e nunca tiveram contato, sequer contato com a Bíblia. Por exemplo, ele me questionando. Essas pessoas que nem tiveram contato com a Bíblia, ou seja, como é que eles vão acreditar que Jesus é a salvação se eles nem sabem que Jesus existiu? Se eles não tiveram acesso a isso? Olha que pergunta legal. E uma coisa que eu aprendi e que eu acredito é que, de uma forma ou de outra, em vida ou em morte, Jesus sempre vai se apresentar para 100% das pessoas. E nós seremos, entre aspas, nós nos julgaremos por aquilo que nós sabemos. Se eu não sei, eu não tenho como ser julgado. Nós vamos ser julgados pelo nosso conhecimento. E eu falei para ele, como que Deus se apresenta? Pode ser num grupo de WhatsApp, alguém que coloca uma palavra, numa live como essa que eu estou falando, e de repente está apresentando para alguém? Não sei. Sim ou não? Eu falei, ele vai se apresentar de alguma forma. Aí eu virei para ele, brincando, e falei assim, cara, pensa comigo. O que está dentro da palavra, o que está dentro aqui, ó, da Bíblia, da palavra, que é negativo, que distorce, ou que prega qualquer coisa que é o mal mesmo, fazer maldade, que é o ruim, que é etc e tal. Qual é a parte ruim da história? Não tem maldade. Entende? O problema é que muitas vezes é uma lei dura. Não é fácil. Inclusive, eu vou te dizer, o que está aqui, ó, nessa Bíblia aqui atrás de mim, que vocês do Instagram não podem ver, mas está aqui atrás de mim, que eu estou apontando para o pessoal do YouTube, o que está ali é tão difícil de cumprir que nós não merecemos a salvação, nós não teríamos condição de nos salvar. Alguém teve que vir aqui e cumprir com perfeição a lei em nosso lugar. Foi ele que pagou o preço, porque nós não seríamos capazes de cumprir com tamanha perfeição essa palavra aqui. E isso tira um fardo da gente. Nós temos que fazer sim. E aí eu falei para ele, cara, se você seguir o que está ali, você concorda comigo que na pior das hipóteses, você vai viver uma vida de caridade, solidariedade, de prosperidade, porque não podemos esquecer isso daí, de prosperidade. Vamos supor que chega do outro lado e você descobre que do outro lado não existe nada. Não existe outro lado. Putz, não existe Deus, não existe eternidade,
Acabou. Não é? Eu falo, na pior das hipóteses, você teve uma vida incrivelmente boa, solidária, que transbordou na vida dos outros. Sim ou não? Agora, vai que você chega do outro lado, e você descobre que tudo que a gente fala, que verdadeiramente existe. E se você, de repente, não seguiu, deixou de ter uma vida que segue alguns princípios, aqui é livre-arbítrio, não estou querendo convencer ninguém, é só a minha opinião, tá, pessoal? De coração mesmo aqui, tá? Então você deixa de seguir alguns princípios, porque, não, isso aqui é radical, isso aqui eu não vou seguir. Não, isso aqui já é mais fácil. Isso aqui. Não, amar o próximo, beleza. Não, mas aqui não, aqui já tá. Aí para mim isso é a religião, né? Vamos dizer assim, que eu não vou falar de religião, mas é uma forma conveniente, né? De seguir a parada. Aí imagina que você não seguiu, chega do outro lado e fala assim, ó, ih, rapaz, não é que é verdade? Não é que existe mesmo a parada toda? E agora? E agora que me avisaram, eu tive acesso, eu sabia, eu fui, eu olhei, mas eu decidi não fazer. Louco isso, né? Que louco isso. Então, galera, o que eu quero passar para vocês? Permita o seu coração, nesse momento de aflição que vocês estão passando, que a gente passa nesse momento de separação, muitas pessoas aqui estão passando aflições, depressões, angústias, ansiedade. E o que ele fala? Venha a mim, eu te darei descanso. Quando ele fala, venha a mim, eu te darei descanso, o que eu enxergo? É nesse momento, você, famosa história, joelho no chão e boca no pó. E fazer a sua oração. E ele vai te dar descanso. Eu lembro, pessoal, uma vez, eu estava numa angústia, numa situação na minha vida, uma angústia muito grande. Eu não estava entendendo por que aquilo estava acontecendo. Por isso que eu falo da minha experiência. Cada um aqui vai absorver do jeito que podia. Né? E eu lembro que eu estava fazendo uma oração e eu fiz essa frase que eu falei para vocês, que eu falo sempre. Né? Eu falo, Senhor, eu não sei por que eu estou passando isso. Mas eu confio e eu entrego na sua mão. Eu confio. Eu não entendo, mas eu confio. Gente, de verdade, parece que arrancaram a ansiedade do meu peito com a mão, cara. Arrancaram com a mão. Foi um negócio muito assustador para mim, assim. Mas foi ao ponto de eu abrir o olho e falar assim, gente, o que aconteceu? Tende a falar, você estava sugestionado, etc e tal. Para mim, eu tenho certeza o que foi. E ninguém tira isso de mim. Ninguém tira isso de mim. E lembre-se que ele nunca vai te dar nada que você já não seja capaz de suportar. Ou seja, a sua vitória sempre é certa. Cabe você escolher se você quer ver o extraordinário, viver o sobrenatural dele, ao invés de viver o seu natural, ou desistir. Ou desistir. Tamo junto, galera. Eu fico bastante comovido com esse assunto, porque ação e fé, ciência e fé, se você abandonar um dos dois, você não só não tem reconstrução do seu casamento, mas você não evolui e não prospera na sua vida. Não tem jeito. Não tem jeito. Galera, é muito doido isso que eu estou falando para vocês. E aí eu estou falando agora do lado de ciência também. Então, faça a sua parte. E quando eu falo faça a sua parte, não faça aquilo que você quer fazer. Faça o que é necessário fazer.